Boa noite a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Segura aí, mestre. Pessoal, falar um pouquinho sobre engenharia. Não sei se é engenharia, sei que tem nomes diferentes aqui dentro da federal, mas o mundo é da engenharia. A engenharia é algo que vai debater muito, vocês vão perceber isso com o passar do tempo, e aqui nós vamos conversar com vocês, porque nós precisamos movimentar a economia do país, e isso passa pela engenharia. Então, só fazendo um pouquinho da apresentação, meu nome é André Marzola, sou gestor do CREA São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do que é o CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ou seja, vocês vão se formar, só que se vocês não tiverem registrado no CREA, vocês não podem exercer a profissão. É assim como a OAB. Por que isso? Para a gente defender a sociedade. Então, daqui a pouco eu entro um pouquinho nesse quesito. Eu sou engenheiro civil, formado pela FEI, aqui em São Bernardo também, e tenho uma especialização em empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias, pela Unesp. Pessoal, antes de tudo, eu queria saber qual era o sonho de criança de vocês. Era fazer engenharia? Agora vocês vão ter que participar. Se quiserem perguntar para eles, eu tenho que responder para mim. Ninguém vai falar nada? Astronauta, por isso que você está aqui, né? Ninguém queria ser bombeiro? Você queria ser bombeiro? Aí, tá vendo? Ou até policial, jogador de futebol. Certamente alguém queria ser jogador de futebol, não? Tá lá. Médico. Por que eu pergunto isso? Porque a gente, quando é criança, a gente quer buscar uma profissão que tenha reconhecimento na sociedade. A gente quer buscar que a gente tenha alguma participação importante. Um astronauta, um médico, um policial, um bombeiro, enfim, diversas profissões. Mas a gente poucas vezes ouve alguém falar, quero ser engenheiro, porque engenharia é algo muito chato. Vocês estão vendo que vocês estão estudando aqui, integral, privada, uma coisa muito acadêmica, muito pesada. Então, acaba a sociedade não tendo essa visão. Mas por que você escolheu engenharia? Você, por que você escolheu engenharia? Dinheiro, né? Quem mais? Por que você escolheu engenharia? Também pode ser isso, uma referência. Você? Você mesmo? É. Eu imaginei, por isso que eu estou perguntando. Certo, e professor foi o acúmulo, né? É isso aí. A engenharia, ela é algo que ela está dentro da gente. No dia a dia, a gente resolve problemas. Todo mundo está sempre resolvendo um problema. E engenharia é resolver problema. Mas vale a pena ser engenheiro hoje no Brasil? Isso é uma questão que vocês têm que pensar. Vocês estão dentro da universidade, vocês estão dentro da academia. E isso, se vocês só ficarem pensando na parte técnica, que é muito importante da formação, mas nós temos que pensar como está o Brasil na sociedade, porque a solução do Brasil está dentro da academia. E vocês precisam entender isso. Precisam ver, todos vocês precisam entender que vocês não vejam isso. Mas isso é um debate que tem que acontecer dentro das universidades. Está pequenininho aqui, mas eu acho que dá para ver. A Ford saiu do Brasil recentemente. Era aqui na a Ford saiu, 3 mil empregos diretos foram finalizados. Outro aqui, ó, Toyota saiu aqui da nossa região. Mais uma série de empregos que saíram da nossa região, da nossa área. A BASF, estou falando tudo aqui da nossa região. A BASF acabou de vender a fábrica da Souvenir, que é aqui no Demarque. Ou seja, vale a pena esse dinheiro. Nós estamos vivendo um momento de desindustrialização no Brasil, e isso é algo que a gente tem que debater. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Outro ponto que é muito importante, nós sabíamos que veio fazer engenharia por conta do salário. É uma profissão que tem um salário importante, um salário remunerado. Mas em 2022, o nosso salário foi congelado.
A engenharia é uma das profissões do Brasil que tem o salário mínimo estabelecido por lei. São 8,5 vezes o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional hoje é 1.412. Você multiplica isso por 8,5 vezes, vai dar em torno de 12 mil reais. Teoricamente, todos vocês, quando se formarem, têm que sair recebendo no mínimo 12 mil reais. Porém, em 2022, o TRE, né, uma questão judiciária, congelou o valor do salário mínimo, que na época de 2022, que era R$ 1.212. Ou seja, 8,5 vezes, R$ 1.200. O ano que vem, que isso dá em torno de 10 mil reais. O ano que vem, vocês vão se formar e receber 10 mil reais. O outro ano, vocês vão se formar 10 mil reais. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre inflação. O dinheiro está sempre no mesmo valor e as coisas vão. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. Nós estamos vivendo uma desindustrialização no Brasil e o nosso salário está congelado, salário base do engenheiro. Ou seja, nós estamos num mundo muito preocupante no país. E quem movimenta a economia do país é a engenharia. E aí a gente tem uma piadinha, todos vocês estão estudando engenharia, eu também que me formei engenheiro. Quem nunca ouviu essa piada, levanta a mão. Todo mundo já ouviu. Certamente um primo, um amigo de vocês, brinca que vocês estão aqui fazendo federal, se matando, virando a noite de estudar para virar um. Isso a gente tem que levar, é uma brincadeira, é uma piada. Renato Cobani, ele é um engenheiro, formado em engenheiro comediante, então ele leva isso na brincadeira. Opa, fiz alguma. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito crítico do nosso país. E aí eu pergunto novamente, vale a pena fazer engenharia? O que vocês têm? Qual é o sentimento? Vale a pena ou não? Vocês estão aí, ó. O que é engenharia? O que vocês fazem engenharia? Todos os dias vocês estudam isso. O que é fazer engenharia? Essa aqui é a definição bonitinha do que é engenharia. Não vou entender. Porque para mim isso aqui é blá blá blá. Engenharia, na prática, resolve problemas. Engenharia resolve dor. Engenharia resolve problemas de verdade. O que nós temos aqui, nossa responsabilidade no mundo, não é só no Brasil, é resolver o problema da humanidade. E isso passa pela engenharia. Tudo que nós temos aqui nessa sala foi a engenharia que fez. O lanche que eu comi agora há pouco, as cadeiras, som, tudo que está acontecendo aqui, passou pela engenharia. Então, quando a gente estava aqui, na Idade da Pedra, esses foram os primeiros engenheiros que desenvolveram as primeiras ferramentas. Fizeram as primeiras casas. Eles precisavam se alimentar e estavam num momento muito crítico, porque qual era a grande dor que eles tinham? A sobrevivência. Todos nós viemos daqui e precisamos sobreviver. A nossa espécie sobreviveu a tudo isso e foi superando para a gente chegar nessa qualidade de vida que nós estamos vivendo hoje por conta da engenharia. Então vale a pena sim fazer engenharia. Nós precisamos ter essa convicção que vale a pena sim, independente do salário que a gente receba, independente do problema econômico que o país está vivendo, vale a pena fazer engenharia. Porque o mundo precisa da gente. As pessoas precisam da gente. O prestígio da engenheiro, o engenheiro já teve um prestígio aqui na nossa sociedade. E hoje nós estamos em decadência, mas isso tem que mudar. E passa por vocês, passa pela gente, por todos nós. Por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. A engenharia, depois da Idade da Pedra, teve a Revolução Agrícola. O que aconteceu? A primeira dor que tinha o ser humano era a fome, ter as ferramentas para caçar, para fazer as primeiras casas. Só que ele ainda tinha um grande risco. Ele precisava muito de ter a sobrevivência dele. Poderia vir um leão, qualquer outro animal e comer ele, né? Comer um de nós. E aí a gente começou a criar agricultura. Foi a nossa inteligência. Isso é engenharia. E a gente teve a primeira revolução industrial, que começou a ter que criar escala. As ferramentas, não dava para cada um fazer um tipo de ferramenta. Eu tenho uma enxada diferente da sua. Nós tivemos que criar produção. Nós tivemos que criar escala, escalabilidade, para que a gente pudesse movimentar a economia do país. Na época, né? Não sei se era o país do mundo, o que estava acontecendo. Só que isso, aqui ó, a gente está falando da Revolução Industrial, 1760.
Ou seja, o mundo em 1760 já estava discutindo indústria. O Brasil em 1900 era um país completamente agrário. Se você puxar aqui na memória, como que era 1900 aqui? Era um grande fazendão. Não tinha nada. O que a gente tinha aqui era plantação de café, plantação de comida, plantação de alguma coisa. O que a gente precisava? Produzir a economia. Perdão? Em 1948, nós começamos a nos organizar. Nós começamos a ter um pensamento enquanto sociedade, enquanto Brasil, e começamos a desenvolver as multinacionais. O petróleo é nosso, foi uma bandeira que aconteceu em 1948. Dali começaram a surgir grandes estatais espalhadas no país como um todo. Depois vieram as multinacionais. Em 1953, começou a criar a empresa pública e a empresa privada. E começou a trabalhar como é que se diz? Juntas, para a gente começar a criar uma economia no país. Em 1953, se a gente puxar isso aí no século, faz nem 100 anos. E a gente estava indo muito bem. Todas as empresas que estavam vindo para cá, o Brasil gigantesco, o mesmo céu que existia há 100 anos atrás existe hoje. O mesmo sol que existia há 100 anos atrás existe hoje. As mesmas pessoas que estavam há 100 anos atrás eram os nossos antepassados e nós estamos aqui hoje. Nada mudou. O que mudou é que nós paramos de pensar um pouco em engenharia. E aí, em 1969, um engenheiro chamado Engenheiro Amaral Gurgel, não sei se vocês já ouviram falar, mas o professor já ouviu falar, e certamente todos os pais de vocês já ouviram falar e tiveram o sonho de comprar um carro desse. Esse carro, ele foi produzido no Brasil. Isso aqui não era uma multinacional chegando no Brasil, era a engenharia brasileira fazendo engenharia no Brasil. A gente estava desenvolvendo a economia e criando potencial para o Brasil. Eu vou passar um videozinho aqui, porque em 1974, começou esse senhorzinho aqui, ó, que está aqui do lado do Silvio Santos, ele começou a desenvolver o primeiro carro elétrico do Brasil. Enquanto hoje, a Tesla, a BYD, trazendo, desenvolvendo, fazendo, o mundo inteiro está falando de transição energética, vocês estão estudando transição energética, os meninos aqui estão falando de energia e hidrogênio, esse homem, esse engenheiro brasileiro, ele já estava desenvolvendo engenharia e fazendo o primeiro automóvel brasileiro elétrico. Vou colocar aqui um vídeo rapidinho. Esse carro elétrico vai substituir a quanto de automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transporte urbanos, eles estão substituindo o automóvel convencional. Em 1997, o desejo de fazer um carro totalmente nacional, desenvolver um veículo desmontado e demonstrar como o seu carro resistente e com homens populares. Opa, valeu. Pessoal, não sei se vocês conseguiram ouvir. Ouviram ou não? Ficou baixinho, né? É um carro elétrico, é feio pra caramba. Vocês comprariam um carro desse? Não, não compraria. Mas a tecnologia embarcada nesse carro era uma inteligência de um engenheiro que estava produzindo ali. Nós estávamos montando, há 40, 50 anos atrás, um carro elétrico. Vocês têm noção disso? Que isso é engenharia brasileira? Isso são os nossos antepassados. Vocês agora estão muito à frente de todos nós. Vocês estão produzindo agora inteligência artificial, estão pensando viajar para a Lua, para Marte, enfim. Aqui a aeroespacial, né? A grande maioria é aeroespacial, se vocês gostam de voar, pensar fora do planeta, energia elétrica, renovável, enfim, várias áreas, materiais. É isso. Isso é engenharia. A gente não pode perder essa paixão pela engenharia. A gente não pode ficar acreditando em coaching, não pode ficar vendo aí no Instagram, no TikTok, solução para o mundo. A solução para o mundo está na engenharia, solução do Brasil, principalmente. Só que em 94 a Gurgel faliu. Sabe por quê? Alguém imagina por que a Gurgel faliu? Falta de investimento. Vocês aqui, eu sei que tem um monte de gente que faz projeto de extensão, projeto de vocês recebem grana de quem? Eu sei que vocês recebem milionário. De quem que vocês recebem? Seu pai que manda do projeto? Não, né? Ou seja,
Ninguém investe. Não tem investimento público e não tem investimento privado. Não tem. Isso é farsa. A engenharia precisa de grana. Se não tiver dinheiro, não tem como fazer nada. E nós precisamos criar esse ambiente de investimento dentro do mundo da engenharia. Mas voltando, nós estamos aqui em 1994. 1980. A China passava fome. Eu nasci em 1980, tenho 44 anos. A China passava fome. Se vocês duvidam, pode pesquisar. 1980, existiam os tigres asiáticos, que era uma série de países que eles tinham mão de obra escrava. O pessoal trabalhava em troca de comida. Vocês têm noção do que é isso? E hoje, o que a China é? Passaram só 44 anos. O que eles fizeram? E nós fizemos o quê? Nós estamos na contramão da história do Brasil. Mudou o que no Brasil para que isso acontecesse? O que mudou na China? O que aconteceu aqui? Vamos? Educação, investimento em educação, investimento em ciência, tecnologia. É isso aqui que vocês estão fazendo. É dinheiro na universidade. Olha ali. É investimento na universidade, investimento em pesquisa, em extensão. Vocês têm que brigar para ter grana. Vocês têm faculdade, têm obrigação de correr atrás de conseguir investimento para você. A faculdade vai tirar dinheiro do bolso? Não. Mas existe a União, existe o Ministério da Educação, existe o Ministério da Ciência e Tecnologia, existem empresas privadas, existem fundos, diversos fundos para poder botar recursos para vocês desenvolverem ciência. E é isso que tem que acontecer. E aonde que o Brasil errou? Nisso. Tudo isso que aconteceu. Nós paramos de investir em ciência e tecnologia. E isso nós temos que mudar. E aí aqui eu vou trazer pequenos conceitos, pode ser que vocês já conheçam isso, aqui eu não estou querendo ensinar, minha obrigação aqui não é vir dar uma aula para vocês, mas eu quero trazer alguns conceitos, porque quando a gente fala de investimento, a gente só fica pensando em bolsa de valores, né? Vou investir aqui, criptomoeda, isso, aquilo, nós temos que pensar economia do país. Nós temos que pensar o que nós temos que investir de forma coletiva. Não adianta o nosso amigo aqui que quis trabalhar para ganhar dinheiro, ser milionário, e a gente ter um país passando fome. Anda aqui na periferia de São Bernardo. Tem alguém que é de São Bernardo aqui? São Bernardo, como que é o entorno de São Bernardo? Não é uma periferia? Quanta desigualdade tem? Que adianta a gente estar aqui no centro da cidade, num núcleo de tecnológico, e numa cidade sem investimento, passando fome, necessidade. Nós precisamos pensar, ter um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que nós temos que pensar. E aí aqui eu quero trazer algumas informações para vocês. Inflação, juros e o PIB. Vou trazer alguns conceitos bem básicos, assim, não quero ficar aprofundando, que não é minha função, eu sou economista, eu sou engenheiro, então você está em mágico. Inflação, você está para ver aí, as cores também estão aqui. O que é inflação? Aumento dos preços, poder de compra, correção monetária. Esses são os termos que a gente ouve. Mas eu vou falar isso na prática, o que é inflação. Quanto que custa o seu relógio que você está usando, mais ou menos? O celular, quanto que custa o celular? 3 mil reais. Se eu te dar 3 mil reais hoje, você compra o celular, correto? Se eu te der esses mesmos 3 mil reais no ano que vem, você compra esse celular? O mesmo modelo, sim. Não vai comprar. Porque existe uma correção. Não, estou falando novo, né? Não vai comprar porque existe a correção monetária. Existe uma inflação. O que é a inflação? O poder de compra a gente perde. Entendi o que você falou. O mesmo celular você compraria porque se desvalorizou. Mas é um novo, como hoje, 2024 e 2025, na mesma caixinha, você não compra. Se você for na feira hoje, no mercado, com 1.000 reais, você sai com um carrinho. No ano que vem, se você for comprar as mesmas coisas que tiver naquele carrinho, você vai gastar, um exemplo, 1.200 reais. Por quê? Porque houve uma inflação. Nós perdemos poder de compra. O nosso dinheiro desvalorizou. Então, vou lembrar um pouquinho para vocês. Nós falamos que o nosso salário foi congelado em 10 mil reais, não foi? O ano que vem, se com 10 mil reais a gente compra o relógio dele que ele ganhou da namorada, o ano que vem, com os 10 mil reais ele não compra mais esse relógio. Com 10 mil reais ele não vai conseguir comprar. Vai ter que ter mais dinheiro, porque o salário dele continua o mesmo. Em 2026, vai querer comprar outra coisa, não vai conseguir, porque nós estamos perdendo dinheiro. Isso é inflação. E inflação pensa só, inflação é doença. Inflação é doença. Aqui eu vou colocar um pouquinho de um gráfico para vocês. 1980, inflação está aqui, ó, controlada. De repente, aqui, ó, 86 até 90 e pouco, aqui, ó, 94 foi a criação do real. Olha os picos que nós tivemos de inflação.
Isso aqui, ó, o país estava totalmente doente. Nós estávamos perdendo dinheiro. Você ganhava, recebia o salário, ou você comprava tudo em comida. Sabe que nós temos uma cultura de fazer compra do mês por conta disso? Todo mundo aqui é mãe de vocês, o pai vai por mês, porque desespero de pega de comprar tudo, que amanhã o preço vai aumentar. Só que era a doença que a gente vivia na década de 80 e 90. Eu e o professor, a gente era criança nessa época. Vocês não estavam nem nascidos. Só que vocês. Era isso, não podia comprar o celular, nem tinha celular, né? Não podia comprar nada. Ganhava as coisas. Depois, só um minutinho voltando. Lembra que a Gurgel faliu em 94? Foi aqui, ó, nesse período. Ou seja, era um momento crítico da nossa economia. Em 94 teve o Plano Real e aí a economia se estabilizou, que nós estamos vivendo isso até hoje. Qual que é a solução para isso? Uma solução básica, né? Existem vários métodos. Aumento da taxa de juros. O que é juros? Mais ou menos, ó. Diretamente ligado ao crédito. Juros está diretamente ligado ao crédito. Juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro. Se eu te dou R$1.000, eu quero 10% de juros, ou seja, eu vou ganhar 10% em cima, você vai ter que pagar os R$1.000 mais 10% no final. É um aluguel. É um remédio para controlar a inflação. Por quê? Olha aqui. O que está em vermelhinho? Taxa de juros real. Toda vez que eu subo a taxa de juros, o verdinho aqui é a inflação. A inflação desce. Por quê? Quando você sobe a taxa de juros, a gente tira o dinheiro da economia, a gente estabiliza a economia e todo mundo tem que baixar os preços para poder vender. Basicamente. Ou seja, toda vez que a gente sobe os juros, a gente perde, a gente controla a inflação. Isso é um remédio. Então, você está doente, nós temos que ter um remédio, que é os juros. Só que qual é o efeito colateral? Está aqui no PIB. O que é o PIB? Alguém se arrisca a falar o que é o PIB? Produto Interno Bruto. É tudo que está dentro ligado à produção de país. Então, tudo que a gente faz da engenharia é Produto Interno Bruto. Está dentro do PIB. O agronegócio está dentro do PIB. Serviço está dentro do PIB. Tem alguém nervoso aí que está com a inflação alta? Tudo que está dentro do PIB, toda a nossa produção de riqueza, ele é medido através do PIB. Então, o que acontece? Esse aqui é o PIB brasileiro. Olha como que veio aqui. 1960, bem baixinho, bem crescendo, bem crescendo. Aqui, ó, 80, 90, ó, estamos bem pra caramba em 2008, 2 trilhões de dólares. Olha o PIB da China. Baixinho aqui também, eles estavam piores que a gente aqui nessa década que eu falei para vocês que eles passavam fome, eles estavam bem maus aqui, subiram, está no mesmo nível, mas aqui, ó, 17 trilhões de dólares, tudo em dólar. Ou seja, os caras produzem muito mais que a gente. Eles produzem muito mais. Eles têm investimento em engenharia, eles têm investimento em ciência e tecnologia, eles produzem, eles construíram um país direcionado para a produção. E olha que eles têm bilhões de pessoas. Nós não chegamos nem ao terço da população deles. Ou seja, olha aqui, ó. Isso aqui é o mundo. O que está em azul é o Brasil. Olha aqui o Brasil, ó, 2 trilhões. O que está em cinza é a China, que está aqui. Estados Unidos em preto, bombando. Historicamente, Estados Unidos sempre teve uma curva muito mais acentuada. E em vermelhinho, a União Europeia. Todos os países da União Europeia estão aqui no vermelhinho. Olha essa diferença aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos, não sei o valor exato que está, mas mais de 20 trilhões de dólares. Ou seja, nós precisamos, tem muita coisa para produzir, vocês têm muita coisa para contribuir para o Brasil. Isso aqui é a parcela do PIB dos anos 90 até 2023, fazer uma comparação entre Brasil e China. Aqui foi quando a gente cruzou com a China, quando a China nos ultrapassou, foi em 1990. Daqui para cima, olha o que eles são, 30% praticamente do PIB deles é relacionado à manufatura, à engenharia. O nosso, olha aqui, ó, era 18%, nós estamos aqui, ó, menos de 10%. Por isso que as empresas estão fechando, por isso que o salário está bloqueado, por isso que nós estamos vivendo essa economia estagnada e por isso que nós temos que trabalhar.
Nós temos que pensar, não vai ser advogado que vai salvar o Brasil, não vai ser médico que vai salvar o Brasil, não vai ser economista, não vai ser ninguém, não vai ser política, não vai ser nada. Vai ser a engenharia, vai ser vocês. Vocês precisam ter essa consciência. E aqui eu gosto de fazer uma analogia, só mostrei desgraça para vocês até agora. Ou seja, desanimei, todo mundo daqui a pouco está mudando para fazer moda. Vão largar a engenharia. Pensem uma fábrica de calçados e os caras têm que ir para um país aleatório, vai para Marte. Lá em Marte todo mundo vão vender, vão criar um mercado lá em Marte. Mandam 2 vendedores, o João e a Maria. O João vai para Marte primeiro, chega lá e liga para ele e fala: ô chefão, não dá para ficar aqui. Aqui não tem como vender sapato. Ninguém sabe o que é sapato, todo mundo tá descalço. E aí o cara volta pro Brasil. A Mariazinha vai para lá e volta aqui. Meu, manda mais caixa de sapato. Aqui não tem sapato. Todo mundo anda descalço. Tem um mercado interno. Tem um mundo inteiro. Tem um planeta inteiro para a gente vender sapato para todo mundo. É como a gente olha o problema. Eu mostrei para vocês até agora, eu fiz questão de trazer aqui só desgraça que está acontecendo dentro do nosso segmento da engenharia, que nós estamos numa desindustrialização, os salários estão achatados, a nossa economia não cresce, para que vocês pudessem olhar isso aqui, não como que vocês ficassem entristecidos. Como eu falei no começo, a engenharia resolve problemas. A engenharia resolve dor. Aonde tem problema, tem engenharia. Aonde tem problema, tem solução que nós vamos criar. Então nós temos um país inteiro para construir. Nós precisamos construir, nós precisamos de vocês para criar essa nova geração. E o que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que pensar o que nós podemos construir. E o que vocês acham que vocês podem contribuir com isso? Agora eu vou falar do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia. Então, o primeiro ponto, a gente tem que saber quem nós somos. Nós somos aqui, 370 mil profissionais. Ou seja, nós somos o maior conselho do Brasil e o maior conselho da América Latina. Nós temos o maior número de profissionais, de engenheiros capacitados que pensam a solução para o país. Só que nós estamos trabalhando de forma individualizada. O engenheiro tem uma característica muito clara. Somos todos egoístas. A gente só pensa no nosso quadradinho. Enquanto está resolvendo o problema da minha casa, enquanto eu estou ganhando dinheiro, eu estou investindo na minha criptomoeda, eu estou ganhando dinheiro na bolsa, está tudo beleza. Nós temos que pensar isso enquanto nação. Nós temos que pensar isso aqui enquanto Brasil. Nós temos 370 mil engenheiros, nós temos 95 mil empresas que desenvolvem engenharia no país. Nós temos 1.500 instituições de ensino de engenharia. Quando eu digo engenharia, é engenharia, tecnologia e todas as ciências, né, próximos do mundo da engenharia. Todos os anos se formam 25 mil engenheiros e nós temos 188 entidades de classe. O que são isso? Associações de engenheiros e engenheiras espalhadas no estado de São Paulo. Esse é o mundo que é o estado de São Paulo. Nós carregamos o Brasil nas costas. Nós temos boa parte do PIB brasileiro está no estado de São Paulo. Agora você já sabe o que é PIB. A produção de riqueza está no estado de São Paulo. Isso a gente tem que falar que, então, ia falar um palavrão, dane-se os outros estados. Não, nós somos todos brasileiros, nós temos que pensar enquanto nação. Nós temos que desenvolver no Nordeste brasileiro, tem muito turismo que precisa de infraestrutura, para construção civil, que é a minha área, precisa de rede hoteleira. Nós temos a Amazônia que dá para criar remédio para todo mundo. Tem o pessoal aqui que faz engenharia ligada a essa área, né? Biomédicas. Nós temos, eu sei que aqui no Brasil tem um dos melhores pontos para lançamento de foguetes. Nós temos o agronegócio do Brasil, que é absurdamente gigante. Quantas fábricas que estão no agronegócio? O agronegócio do Brasil, ele alimenta 1/3 da população do mundo. Quantas máquinas que estão lá são feitas no Brasil? É uma pergunta para a gente pensar. Pode sair daqui, vocês podem produzir máquina para vender para o agronegócio. Fertilizante para todo o nosso agronegócio vem da Rússia. Por isso que o Brasil não pode se posicionar numa guerra. Porque se não perde aqui, a gente acaba com o nosso agronegócio. Ou seja, nós temos que produzir tudo isso aqui no Brasil. Isso passa pela ciência, isso passa pela academia, isso passa pela mão de vocês. Mas eu quero focar aqui, 1.500 instituições de ensino, 1.500 entidades semelhantes, não tão boas quanto a de vocês, que nós estamos aqui na nossa cidade de São Bernardo, vocês fazem a melhor gente.
mas outras que são tão boas quanto vocês espalhadas pelo nosso estado. Nós começamos a desenvolver esse podcast, Eu Engenheiro para Todos. Aqui numa das 188 das associações, São Bernardo, nós temos a Associação dos Engenheiros e Engenheiras. E nós começamos a entrevistar projetos de extensão. Por que nós fizemos isso? Nós precisamos dar luzes para o que vocês estão fazendo. Quantas pessoas sabem do projeto de vocês? Além da família. E aqui da Universidade do Brasil. Poucas pessoas. Vocês têm quantos seguidores da página? Sem querer. O mundo não é de seguidores. Quanto? 600 pessoas. Nós temos que fazer isso aí, multiplicar por 10 no mínimo. Todo mundo tem que saber que vocês desenvolvem projetos. Quem sabe como é que uma empresa pode investir, como pode um empresário pode investir no projeto de vocês, se nem sabe se vocês existem. Essa foi uma das ideias que nós tivemos de desenvolver o projeto Engenharia para Todos. Como começou esse projeto? Na pandemia, a gente fazia palestras como essa aqui, em universidades, dentro da Associação dos Engenheiros de São Bernardo, e conversava com os profissionais. A pandemia veio e isolou todo mundo. E a gente não conseguia falar com ninguém. Aí eu falei, pô, a gente precisa continuar com isso. Vamos alinhar esse podcast. Só que eu comecei a trazer engenheiro. E engenharia é um assunto chato pra caramba. Ninguém assistia, nada. E aí não rodava, não tinha assunto. E aí eu tava, já foi na Avenida Paulista, em São Paulo, domingão, Avenida Paulista, todo mundo passeando, eu com a minha filha passeando, eu vi um poste no meio da Avenida Paulista. Eita, que porra é essa? Quando chegou lá, fui conversar com os estudantes, com vocês, que estavam lá, fazendo vaquinha para conseguir um foguete, que eles iam fazer um lançamento, eles iam fazer uma competição fora do país, só que não tinha grana para ir representar o Brasil. Aí eu falei, estamos numa podcast. E aí nós começamos a conversar. Dali eu comecei a descobrir que dentro dessas universidades, porque quando eu fiz engenharia há 18 anos atrás, não tinha projeto de extensão. Eu, para poder participar de uma entidade ou da Atlética, vocês têm outras várias instituições, talvez vocês não consigam perceber, mas vocês estão com uma riqueza absurda dentro das mãos. Vocês já têm empresa, vocês têm que fazer isso gerar dinheiro para o Brasil e para vocês, é óbvio. E aí a gente começou a discutir, a conversar com muitas pessoas o ano inteiro, e aí foi pegando no breu. E aí nós fizemos um evento, esse ano foi aqui na Federal, vocês estão reconhecendo. O que foi esse evento? O som tá baixinho, né? A gente chama de Futurenge, Engenharia do Futuro. Nós temos o primeiro prêmio da Engenharia do Futuro. Então nós participamos, todo mundo que participou do podcast nós convidamos para cá. Veio a equipe da FEI, da Mauá, do Mackenzie, da Poli e vocês da Federal. Participaram, discutiram, apresentaram os projetos. Nós trouxemos a presidente do CREA, esse pessoal mais velho, são todos conselheiros ou diretores do CREA, trouxemos empresários, trouxemos professores de outras instituições, esses foram os prêmios, enfim. Começamos a fazer um evento para que a gente possa jogar luz para o projeto, para a economia, para que vocês possam desenvolver tudo o que vocês têm que fazer. Nada mais é do que desenvolver ciência e tecnologia para o nosso país. Nesse projeto, a gente conseguiu apresentar e a gente rompeu uma barreira que existia muito grande dentro do CREA. O CREA, como eu falei para vocês, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu tenho 44 anos. Eu sou adolescente dentro do CREA. É só vovozinho que manda aqui. Agora pensa, quem comanda o CREA, quem comanda o cérebro da engenharia, a grande maioria são robôs. Nada contra isso. Isso é fazendo, nós estamos vivendo, e o Brasil é a nona economia do mundo. Tá ótimo. Só que quem é que sabe o que é inteligência artificial lá dentro? Nós estamos vivendo uma outra era. Não dá mais tempo, não dá para perder mais tempo. Vocês têm que ocupar esse espaço. Eu tive tempo de me formar, de ir fazer trainee, fui estagiário, fiz trainee, fiz o meu primeiro emprego, fui para uma obra, para outra obra, construí uma carreira, fiz grandes obras, fiz obras importantes, ganhei o prêmio de engenheiro do ano. Maravilha, vocês não têm tempo disso. O Brasil precisa de vocês. A minha geração não consegue dar conta. Eu não sei mexer, não sei o que é inteligência artificial. A gente vê vários cursos aí, cara, da minha idade, homens e mulheres da minha idade falando que é inteligência artificial, tudo mentira. Ninguém sabe, quem sabe são vocês.
Vocês têm que assumir essa patente e falar assim, nós vamos resolver e vamos mostrar, ensinar esses bonozinhos o que é que nós temos que produzir. Quando a gente fala de reindustrializar o Brasil, nós não estamos falando de montar uma Volkswagen novamente no Brasil. Nós não estamos falando de fazer uma máquina com graxa. É isso, é criar startups, é criar resolver pequenas dores e montar empresa de forma escalável que possa vender para o mundo inteiro. Nós temos o mesmo solo que a gente tinha há 10 mil anos atrás também, mas há 100 anos atrás, quando o Brasil estava numa potência. A gente estava crescendo na curva. Eu mostrei para vocês, a gente estava numa crescente, de repente nós descemos. Porque nós perdemos o bonde da história. Vocês têm essa, não obrigação, lógico que não, eu quero jogar esse peso nas costas de vocês, mas vocês têm essa potência de montar empresas, de darem solução para o Brasil, de trazer riqueza. Quando a gente fala de engenharia, a gente fala de produção de riqueza. Tá certo, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu queria discutir isso com vocês. Eu falo de uma forma meio enfática, mas é meu jeito. Esse é o QR Code do Engenharia para Todos. Eu queria, se vocês pudessem seguir a nossa página, o objetivo nosso não é ter seguidores. Sério mesmo, não é ter seguidores, não é por clique, mas é que a gente quer mostrar para vocês os projetos que existem, que estão acontecendo e que vocês façam parte. Se vocês têm projetos de engenharia, nós pode estar de porta aberta, só mandar mensagem, o pessoal daqui tem meu celular, pode mandar mensagem, os professores aqui também têm meu celular, manda mensagem. Todo mundo que curtir a nossa página agora, seguir nossa página, a gente vai fazer esse sorteio daqui a pouco. Depois eu vou deixar para o pessoal da organização, aqui é um fone de ouvido. O objetivo disso daqui, o que é? Novamente, não é ter seguidores, mas é que vocês possam estar recebendo todas as informações de tudo que está acontecendo e que vocês tenham um canal para divulgar o projeto de vocês, para jogar luzes, para que no futuro a gente possa voltar aqui daqui 10 anos e falar que nós somos a terceira, a quarta, a quinta economia do mundo e que o nosso PIB está lá em cima de 2 trilhões, a gente teria que ter uma meta aí de chegar pelo menos nos 5 trilhões por ano. Tá bom, pessoal? Então eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado. E eu estou aqui aberto para fazer qualquer esclarecimento que vocês quiserem. Só não me ataquem pedras. Valeu. Quem quer xingar? Não.